quis oferecer aquilo ali algo distinto. O que Marx me dá é uma teoria da gênese, da consolidação, do desenvolvimento e da crise da ordem burguesa. Mas, caramba, o que é teoria? O que eu estou entendendo aqui por teoria? Porque se nós não tivermos um rigoroso esforço de precisar a carga semântica com a qual nós estamos trabalhando, nós vamos ver a mesma palavra, a mesma expressão, em contextos teórico-filosóficos radicalmente distintos e achar que elas são a mesma coisa. Não é? Todos vocês aqui sabem que ação social para Weber, um tipo de ação social, é objeto da sociologia. Ação social para Durkheim significa uma coisa completamente diferente. O que Marx entende por teoria não é o que Durkheim, não é o que o Weber concebe como teoria. Se tivéssemos que expressá-lo de maneira condensada e sintética, diríamos: se nós tivéssemos que apertadamente sinalizar o que é teoria para Marx, eu peço que vocês leiam os textos aos quais eu farei referência a partir de amanhã. Vocês vão encontrar, penso, se eu não estou delirando, que vocês encontrarão isso lá, que para Marx teoria é reprodução ideal. Vamos começar por aí. É uma reconstrução no plano das ideias. Para Marx, as ideias não criam coisa nenhuma. A razão não cria coisa nenhuma. Para usar a minha formulação direta, grossa e mineira, se a fé removesse montanha, os homens não teriam inventado tratores. Para Marx, teoria é uma reprodução ideal no mundo das ideias. Reprodução por quê? Porque, na verdade, expressa algo que lhe é, a essa imagem ideal, que lhe é ontologicamente anterior. É a reprodução ideal do movimento. Portanto, não é uma descrição, não é uma fotografia do movimento do objeto real. Está aqui, em primeiro lugar, o materialismo de Marx. Eu lamento informar vocês, mas Marx era ateu e materialista, sabiam? Desculpe, não é uma provocação, é só uma informação. Eu digo que isso também é meio óbvio, mas eu estou cansado de ver o jeito comungar e confessar, ou ir lá no seu culto, e depois se inspirar no Capital. O Vaticano tem razão. Não dá para conciliar Jesus com Marx. Quando eu digo que o Vaticano tem razão, é que quando a teologia da libertação, que propunha uma socioanálise claramente inspirada em alguns referenciais marxistas, não era marxista, mas ela absorvia isso, o Vaticano disse: meninos, vão acabar com essa festa. Voto de silêncio para um, ameaça de exclusão para outro. Não pensem que o Papa e seus assessores é um jeito tolo, não. Ele sabe exatamente o que está fazendo. O vírus do ateísmo começa comendo pelas bordas, e há que reprimi-lo. O materialismo de Marx está aí. Nada se passa aqui sem que se tenha passado ou esteja passando aí. É só isso que é o materialismo de Marx. Não existe teoria sobre aquilo que não existe. Não existe teoria sobre aquilo que não está em processo. A teoria de Marx é a reprodução nas ideias disso aqui, ó. Agora, por favor, reprodução não é espelhamento, não é cópia. O suposto marxiano
aliás, herdado de Hegel, é que a factualidade, a empiria, é o ponto de partida do conhecimento. Não há conhecimento que se inicie senão a partir da expressão fenomênica. Mas o fenômeno, ponto de partida do conhecimento, a aparência sem a qual não existe o conhecimento. O conhecimento se inicia pela aparência e, portanto, ela não é descartável, não é uma coisa secundária, mas ela não esgota a estrutura do processo de que é sinal. A hipótese marxiana, não é a hipótese, o pressuposto marxiano é o seguinte, aliás, textual. Se a aparência dos fenômenos coincidisse com a sua essência, toda ciência seria supérflua. Aí bastava olhar, não é? Eu olho, não é por acaso que o professor Boaventura de Sousa Santos, insigne representante das tendências pós-modernas no âmbito das ciências sociais, escreve com a maior tranquilidade que a epistemologia pós-moderna suspeita da distinção entre aparência e essência. Nele, isso é coerente. Ele acha que basta olhar, coisa que na sua prática ele não realiza. Quando ele pesquisa e pesquisa bem. Quando ele se mete em epistemólogo, produz essas pérolas, né, que são muito dessa concepção ultra-empirista que hoje viceja nos meios acadêmicos, não é? Para Marx, a aparência é necessária ao conhecimento, é o ponto de partida do conhecimento. Mas ela, ao mesmo tempo que revela, oculta. Ao mesmo tempo que mostra, ela esconde. Portanto, não se trata de um espelhamento. Se trata de romper, de ir além da aparência para localizar o movimento essencial, para localizar a dinâmica estrutural. E é evidente que essa reprodução não se faz independentemente da natureza do objeto. Vamos ver se a gente se entende. Se essa concepção de teoria é verdadeira, isto significa que o sujeito que pesquisa, que o sujeito que vai produzir teoria, ou seja, o sujeito que vai investigar e reproduzir, reconstruir, idealmente, o movimento do objeto, este sujeito tem que ser, a expressão é essa mesma, fiel ao objeto. Ele tem que estar aberto ao objeto. Ele tem que recepcionar o objeto. Ele tem que recolher o objeto. Ele tem que apreender o objeto. O ideal metodológico de Marx é um sujeito fiel ao movimento do objeto. Isto significa, atenção, que não existe uma construção metodológica que o sujeito elabora independentemente da natureza do objeto que ele pesquisa. É por isso que Marx distingue claramente técnica de pesquisa de método de pesquisa. Para Marx, método é, antes de mais, a relação que permite a um sujeito apreender o movimento de um objeto. Para Marx, ao contrário de Durkheim, método não é um conjunto de regras formais para lidar com o objeto. Método é aquela relação que permite a um determinado sujeito apreender as determinações constitutivas da dinâmica do objeto. Isto significa um sujeito duplamente caracterizado. Primeiro, por essa abertura ao objeto. Mas segundo e simultaneamente,
um sujeito rico intelectivamente. Um sujeito que seja capaz de se apropriar das práticas cognitivas da sua sociedade, que seja capaz de apropriar-se de uma bagagem, de um background, de um acervo cultural para deslindar as formas fenomênicas. Vamos ser curtos e grossos. Pesquisador ignorante, atenção, entenda o que eu estou chamando de ignorante, né? Ignorante é aquele que não sabe, hein? Só isso, aquele que ignora. Pesquisador ignorante, pesquisa nula. Por que ninguém nasce pesquisador? Por que se forma um pesquisador? Por que a experiência de pesquisa, eu sei que muitos companheiros aqui a têm, maior que a minha, por que a experiência de pesquisa é cumulativa? Porque não basta o objeto emitir a sua luz, você tem que ter um olho para percebê-la. O que eu estou dizendo aqui é uma prática comum em serviço social. Todos nós já orientamos, como diz meu amigo Carlos Nelson Coutinho, que inventou orientação foi o diabo, porque é a pior coisa do mundo, né? Ao invés de ler Hegel, eu tenho que ler a Maria da Silva, e tenho que fazer isso com cuidado. Todos nós já orientamos dissertações de mestrado. Perdão, antes das dissertações. As monografias de conclusão de curso. Salvo aquelas que são diretamente inspiradas pela pomba do Espírito Santo, que não tem comparecido muito ultimamente aqui sobre o planeta, né? O resultado da produção dos nossos alunos de 8º e 9º período é uma sistematização acerca de um objeto qualquer. Ou é uma exploração muito inicial acerca de algum fenômeno. E eu vejo os professores dizerem, você está produzindo conhecimento. O professor diz e as pessoas acreditam. 90% das dissertações de mestrado vão para a vala comum do nada. Aliás, vão justamente. Vão justamente. Por quê? Isso não é produção de conhecimento. Isso é o apetrechamento necessário do pesquisador. É necessário fazer isso. Mas não nos iludamos com produção de conhecimento. No geral, até a dissertação de mestrado, o que se faz é tornar esse sujeito mais rico. É fazer com que ele se aproprie de determinações teóricas que já fazem parte do nosso patrimônio comum. Ninguém começa a investigar a partir do nada. Quanto mais ampla a bagagem de conhecimentos, mais sensibilizado estará o sujeito para a recepção do objeto. É nesse sentido que essa reprodução não é uma reprodução que encontra um sujeito que espelha o objeto. Pelo contrário, é um sujeito que enfrenta o objeto, que se confronta com o objeto, que nega a forma aparencial do objeto. O que Marx nos oferece é uma teoria da sociedade burguesa. É uma teoria que expressa cá na cuca esse circuito. É isso que nós vamos chamar aqui de teoria marxiana. Mencionei o objeto, tratei de circunscrever o que chamo aqui de teoria. A obra de Marx tem objetivos claros. E é importante definir isso logo à partida, porque nos remete ao problema da revolução. Já insisti aqui suficientemente, creio, que Marx não é um teórico puro, não é farinha do mesmo saco das figuras luminares das ciências sociais. Marx é um teórico a serviço. É um teórico a serviço. Marx quer
compreender a ordem burguesa não pelo prazer de buscar a verdade. Ele quer compreender a ordem burguesa para contribuir para a sua subversão. Palavrinha que a gente precisa de reivindicar, não é? Depois de 30 anos de ditadura nesse país, subversão é uma coisa horrorosa. Cabe de novo o mérito ao velho Florestan, que dizia: nós estamos aqui para subverter a ordem. Marx também uma informação desagradável, é um subversivo nesse sentido. O objetivo de Marx é servir a revolução. Marx não tinha nenhuma dúvida, jamais duvidou desde 1844 acerca de qual era o rumo da sua atividade prático-interventiva. Entretanto, para Marx, cabe a afirmação feita nos anos 40 do século passado, né? Não é mais do nosso século, pelo italiano Palmiro Togliatti: quem erra na análise, erra na ação. O que eu quero sinalizar com isso? Se o objetivo de Marx era servir a revolução, se o objetivo de Marx era produzir conhecimentos para a revolução, isso em nenhum momento retirava do seu horizonte a importância da pesquisa objetiva da verdade. Marx, quanto a isso, vem na velha e saudável tradição ontológica que data de Aristóteles. A verdade é a adequação daquela representação ali, ó, da teoria, ao processo real. Aliás, não é por acaso que Marx goza hoje tão pouca popularidade, não é? Num tempo em que a verdade passou a ser resultado de consensos intersubjetivos, na medida em que nós temos as nossas verdades. Legal isso, cada um de nós tem a nossa propriedade, a escritura da nossa verdade. Ou então, como só ia acontecer com o relativismo que impera hoje na universidade, né? O que é a verdade? O que é o real? Marx não tinha, meus amigos, esse tipo de incômodo. Quando ele atravessava a rua, ele olhava para ver se vinha uma carruagem. Se ela via, ele não duvidava da existência dela. Ele não perguntava o que é o real, não. Ele parava. Não é? Para sermos consequentes, a gente indaga o que é o real. Tem uma chegadinha no 20º andar. E será que Caio? O que é a verdade? Esse tipo de problema não se põe para Marx. Isso é problema de intelectual que conhece a realidade através de free shop de aeroporto. Não é? Em Marx, a pesquisa da verdade era a condição do intelectual servir a revolução. Ele se propõe a decifrar a ordem burguesa para servir a revolução, mas não subordina a verdade à revolução. É que Marx sempre teve absoluta clareza de dois níveis da intervenção humana. O nível teórico. Só se produz teoria com dúvida. O ponto de partida da teoria é sempre uma pergunta, é sempre uma dúvida, é sempre o reconhecimento de uma insuficiência no nosso conjunto cognitivo. Mas Marx sabia que a ação política não se confunde com a teoria. Se faz política não com dúvidas. Política se faz com convicções. Marx sempre teve absoluta clareza quanto a isso. E para não operar com convicções falsas, para que o movimento operário revolucionário tivesse os pés na terra, era absolutamente necessário um conhecimento objetivo, que não significa neutro, mas significa aferível, comprovável objetivamente, através da prática histórica, através da prática social. Para Marx, era indispensável esse conhecimento teórico objetivo para subsidiar a ação consciente das vanguardas operárias. O que é meu interesse salientar aqui é que o fato de que, para Marx, o
o seu trabalho era um trabalho a serviço da revolução, a serviço da classe operária, isso não significava absolutamente que ele subordinava as suas conclusões teóricas a esses objetivos. Me faço entender? Vamos ver se a gente resume. Para Marx, enquanto cientista, o conhecimento é um fim em si, é um valor em si. Conhecer a verdade é um valor em si. Mas ele sabe que ele não é um cientista qualquer. E ele sabe mais. Que para as classes sociais, o conhecimento é um instrumento, é um meio. Evidentemente existe aí uma tensão. Evidente que é uma tensão aí. Mas quem não gosta de tensão, gosta do paraíso, né? Lá é que é tudo calmo, tranquilo, igualzinho ao cemitério. Marx viveu essa tensão constante. Então, o objetivo era, através da pesquisa científica, subsidiar a luta operária. Vocês me perdoem essa ênfase que eu só vou dar hoje, nessa relação de Marx com a revolução, Marx com a luta operária. Eu não creio que isso é algo menor. Sobretudo nos dias de hoje, quando Marx entrou na universidade, imaginem vocês que eu estou aqui, venho pago, vou ficar num hotel que eu espero que seja um bom hotel, para falar de Marx. Ficou natural a gente discutir Marx aqui, não é? Vocês sabem o que isso é? Isso é produto da democracia. Isso é muito recente. Isto é muito recente. E não é recente no Brasil, não. Leiam as páginas que Sartre, que nasceu em 1905 e saiu da universidade como filósofo em 1930, leiam as páginas que Sartre dedica à sua formação. Lá na Universidade Europeia, avançada, francesa, não tinha Marx no seu curso. No Brasil, a discussão de Marx é introduzida pelos movimentos políticos. Marx é introduzido pelo Partido Comunista a partir de 22. Enquanto a USP, essa monumental instituição, só aceitou Caio Prado depois que ele morreu. Caio Prado só entrou na USP depois que morreu. E aí virou ícone, não é? Florestan Fernandes vai explorar a tradição marxista depois de 68, quando ele é posto para fora da universidade. Como hoje Marx virou tema da deglutição acadêmica, é importante sinalizar essa vinculação com o movimento operário, porque isso é genético na constituição daquela teoria. Seus objetivos são colados a isso. É impensável sem isso. Mas cabe indagar. Qual é a validez dessa teoria marxiana? Admitindo-se que essa teoria seja verdadeira, admitindo-se isso, qual o seu âmbito de validez? Qual é a abrangência dessa teoria? Eu quero voltar ao objeto que eu atribuí à obra marxiana. Se aquele objeto é correto, nós podemos nos valer de inspirações, de estímulos da obra marxiana para estudar a Grécia Antiga, para estudar a polis grega. Podemos nos valer de algumas indicações de Marx para iluminar melhor o que conhecemos da Roma de César. Mas, evidentemente, se é correta aquela observação, a teoria marxiana só vale para a ordem burguesa. Esse é um ponto de briga. Esse é um ponto de polêmica na tradição marxista. Atenção. Quando eu me iniciei
nesse caminho, eu aprendi que, graças a Marx, nós tínhamos uma ontologia geral, chamada materialismo dialético, e tínhamos a sua aplicação à sociedade, o materialismo histórico. Legal, né? Com Marx eu estudo assírios, babilônios, a cultura Nok, que floresceu na África Negra no século VI a.C., e dá até para fazer a interpretação dos astecas. Entre essa atribuição, a teoria de Marx, e as funções da catuaba composta, a diferença é muito pequena. Eu estou circunscrevendo aqui. Nessa ótica, as determinações teóricas de Marx referem-se a um objeto. É evidente que elas são instigantes, esclarecedoras, estimulantes para pesquisarmos elementos societais pré-capitalistas. Mas essa é uma teoria social referida à ordem burguesa. Isso põe claramente o limite e a universalidade de Marx. A universalidade está onde o capital seja o comando do trabalho. A análise marxiana é contemporânea. Naquela sociedade onde a socialidade é regida pelo comando do trabalho, pelo capital, as categorias marxianas, a articulação teórica, aquela reprodução teórica de Marx, vale. Eu não sei se vocês já ouviram economistas importantes, teóricos importantes, falando sobre o confronto das civilizações. Esta visão de Marx é uma visão eurocêntrica. Como é que isso vai valer lá para a Ásia, para o Japão? Como é que isso vai valer para a América Latina? Isso constitui para esses pesquisadores um problema de primeira grandeza. Eu estou convencido, mas é que eu tenho um olhar muito mecanicista, não é eu que não devo ter olho para isso, que isso aí é um falso problema. Quando a lógica do capital chegou ao Japão, tchau para a cultura antiga, oriental. As projeções dos grandes conglomerados não se fazem na base da cultura oriental, se fazem na base da rentabilidade do capital. Ponto. Neste sentido, está a universalidade do pensamento de Marx, mas está também a sua limitação. Está o limite de Marx. Outro elemento de polêmica. Quando se esgotar historicamente o objeto de Marx, objeto da ordem burguesa, quando aquele objeto se esgotar historicamente, se e quando, não é? Se e quando esse objeto se esgotar, evidentemente, a capacidade analítica, o potencial analítico fornecido por Marx também vai se esgotar. O que eu estou afirmando aqui é que Marx será nosso contemporâneo compulsório enquanto tiver vigência a ordem burguesa. Quando a ordem burguesa se transformar, se e quando se transformar num momento ultrapassado do processo histórico do gênero humano, Marx vai ser visto por nós do mesmo jeito que a gente vê Aristóteles hoje. Se tudo isso é verdade, me resta sinalizar duas questõezinhas para a gente pensar durante a noite. A primeira questão é a seguinte: Marx encontra clareza acerca do seu objeto em 43, vai morrer em 83, vai pesquisar durante 40 anos. Eu recusei aqui o chamado corte que separaria, do ponto de vista epistemológico, o jovem do velho Marx. Quando é que Marx encontra a perspectiva, encontra os instrumentos, encontra o seu arsenal
para dar conta daquele objeto. Eu gostaria de assinalar que no período que vai de 43 a 57, 58, Marx se enfrenta com esse objeto. Ele investiga, ele estuda, ele produz textos, ele publica livros, ele está envolvido com esse objeto. E quando em 57, 58, ele redige aquele conjunto de manuscritos já mencionado, ele está num ponto de chegada e num ponto de partida. É um ponto de chegada porque reúne toda a experiência acumulada, todo o saber acumulado nesses 15 anos de pesquisa e de intervenção sociopolítica. Mas é um ponto de partida porque agora ele volta a enfrentar o seu objeto a partir de um conhecimento anterior desse mesmo objeto. A formulação teórico-metodológica de Marx não se deu. Vamos brincar um pouquinho, porque eu estou vendo que vocês já estão cansados. Marx não entrou na biblioteca do Museu Britânico, sentou-se lá e, cabisbaixo e meditabundo, pôs-se o seguinte problema: como vou estudar a ordem burguesa? Passou lá meses, anos, saiu de lá e disse: agora eu sei como estudar a ordem burguesa. Não foi assim. Marx enfrentou a ordem burguesa no plano prático, mas sobretudo no plano teórico. Estudou-a, fez pesquisa, investigou, tirou conclusões, considerou algumas dessas conclusões precipitadas, equivocadas, voltou a estudar. Ao cabo de 15 anos, de 43 a 57, 58, mexendo, manipulando, tocando esse objeto, depois disso, ele disse: bom, agora eu posso começar a estudar de novo. Quais são as categorias de Marx? Eu já falei aqui das 3 leis da dialética, não é? É claro que Marx não tem nada a ver com isso. Se uma teoria é a reprodução ideal do movimento de um objeto, é evidente que as categorias não são criações da cabeça dos homens. As categorias são traços constitutivos do movimento desse objeto. Marx não inventou a mais-valia. Marx descobriu no processo do movimento do capital a mais-valia. Categoria não é invenção da cabeça de Marx. A expressão mais-valia reproduz cada cabeça um traço constitutivo do movimento do objeto, que é o capital. Isto significa que o bom pesquisador não é aquele que mete 4 ou 5 categorias debaixo do braço e sai caçando objeto, não é? O pesquisador extrai as categorias do objeto que ele pesquisa. Isto significa que, se Marx nos deu aquela teoria, e se a sociedade burguesa é extremamente complexa, o conjunto de categorias que dela extraiu Marx configura um verdadeiro arsenal categorial. Um arsenal de categorias que eu não posso estudar através de um dicionário que liste as categorias e as defina. Sabem qual é o rolo de Marx para a gente discutir o seu método? É que, se eu quiser discutir o método de Durkheim, eu vou a um texto que Durkheim produziu em 1895, intitulado As Regras do Método Sociológico. Está ali o manual da sociologia durkheimiana. O que é método, quais são as categorias, como é que eu estudo. Ali, o método é um conjunto de regras que eu posso apreender independentemente da leitura do suicídio, independentemente da leitura de a divisão do trabalho social, etc. Se eu quero conhecer o método de Weber,
E as categorias weberianas, eu abro lá o Economia e Sociedade e encontro um capítulo intitulado Categorias Sociológicas Fundamentais. Em Marx eu não tenho isso. Por quê? Em alguns marxistas eu tenho, não é? Eu sou de um tempo em que aqueles 2 livrinhos da Martha Harnecker, Conceitos Elementares, aquele profundo desserviço à obra de Marx, aquilo circulava livremente aí. Tirante essas contribuições, que Marx não tem nada a ver com elas, pelo amor de Deus. Por que Marx não escreveu um livro, O Método Dialético, ou O Meu Método? Por que Marx não fez isso? Não foi falta de tempo. A resposta está dada por Lenin, que, estudando Hegel em 1916 no exílio suíço, fez a seguinte observação no seu caderno de apontamentos: Marx não nos deu uma lógica. Marx nos deu a lógica do capital.